né? O que pode ocorrer é que essas pessoas que o cercam acabam, de certa forma, abandonando as questões da própria vida para se focar no cuidado a esse outro, né? E muitas vezes o cuidar desse outro acaba passando um pouco da conta. Por exemplo, um rapaz que se está envolvido com cocaína, faz uma dívida grande na rua, né? E isso seria uma grande oportunidade dele, pela primeira vez, se deparar com uma consequência real e danosa do uso de droga que ele fez, né? Ação, reação, né? Ato e consequência. A família que está desenvolvendo a codependência pensa da seguinte forma: coitado, esse é muito risco. Ele pode ser agredido por essa pessoa na rua. Ele não precisa passar por isso. Aí a família vai lá e paga a dívida, por exemplo, né? A família paga a dívida, a família com certeza evitou de alguma situação desagradável que esse sujeito pudesse passar. Mas a família acabou roubando desse sujeito uma grande oportunidade de aprender como a vida real funciona. Toda ação gera uma reação, todo ato tem uma consequência. A pessoa usou, teria a consequência da dívida para pagar. A família vai e cobre. A família roubou desse sujeito a grande oportunidade de aprender. Como eu digo, para uma criança aprender a andar, a mãe precisa ter a frieza de deixá-lo no chão, apesar dos riscos. Então, a codependência, ela se estabelece na medida em que eu convivo intimamente com uma pessoa que está adoecida, está com um transtorno, como, por exemplo, hoje o tema drogas, está com uma dependência química, e eu acabo adoecendo junto. Eu acabo querendo manipular situações, evitar situações, e eu entro numa angústia, numa depressão. Surgiu aqui um e-mail, como estamos falando de síndrome de abstinência, etc., uma pessoa mandou um e-mail perguntando o que é síndrome de tolerância, né? A tolerância ela é justamente o que vai proporcionar depois disparar a síndrome de abstinência. A tolerância, eu acho, tem um exemplo da história muito clássico aí que demonstra bem, né? Houve o Luís XV, né? Aquele sujeito que foi rei da França e tal. Ele tinha uma ideia obsessiva de que a qualquer momento ele poderia morrer envenenado por arsênico, que era muito comum naquela época. Sabiamente, ele orientou o pessoal que trabalhava na cozinha dele a ir inserindo pequenas doses de arsênico na alimentação dele, dia a dia, e aumentando de maneira muito sutil. Né? Acontece que se tentaram matá-lo por arsênico, ele não sabe e não conseguiram, né? Por quê? Porque pequenas substâncias diárias foi fazendo com que o organismo dele interpretasse aquela substância como normal ao corpo, né? Então ele foi desenvolvendo o que a gente chama de tolerância àquela substância, né? Nesse sentido, foi bom. No mundo, nessa questão que a gente está dizendo das drogas, isso tem o efeito inverso. Daí se dizer que a pessoa precisa usar cada vez mais drogas para se atingir o mesmo efeito, por essa questão da tolerância, né? Que ela vai se habituando e o efeito que ela conseguia, por exemplo, a princípio, com uma utilização X de droga, agora ela precisa utilizar X mais 1, depois X mais 2, X mais 3, e vai acumulando, né? Agora, muito cuidado, que isso é uma fala aqui ilustrativa, ninguém vai querer usar não sei o que para a síndrome para evitar um problema futuro, porque às vezes você vai usar uma substância que ela, mesmo usada de forma muito pequena, ela pode já causar um dano gigantesco na tua saúde. Isso. Neto, eu queria nessa fase final o seguinte, que você olhasse para essa câmera, eu quero que você mentalize um pai, uma mãe, que agora está assistindo ao nosso programa e que ele, nesse instante, está suspeitando, está tomando conhecimento, está admitindo que o seu filho, que a sua filha, a sua preciosidade, a pessoa que ele ama muito nessa vida, que ele se dedicou muito por essa pessoa, mas que essa pessoa já está com envolvimento
acentuado nas drogas. E eu queria que você desse uma mensagem para essa pessoa. Pois bem, Alexandre, eu diria a esse pai para não desistir, para arregaçar as mangas e fazer o que for necessário ser feito, ainda que tenha a necessidade de uma internação, né? Eu costumo dizer para os parentes dos familiares que eu atendo que é muito mais fácil você dizer não para o filho hoje do que dizer na beira do caixão eu deveria ter dito não aquela vez, né? Que todo o esforço é muito mais difícil para um pai dizer não do que para um filho ouvir esse não, eu sei disso, mas é um não querendo o bem, né? Não é um não por frustrar o adolescente, o filho só, é um não para querer o bem. Temos que entender que a dependência química é uma doença progressiva, ou seja, se ela não for estancada, a tendência dela é progredir, aumentar mais e mais. Incurável, em que sentido? Eu estanco o uso de droga, eu estanco o uso de álcool, isso eu posso parar. Agora, esse funcionamento da personalidade, de ter esse apego às forças emoções, essa predisposição é a parte incurável da doença, né? Com isso a pessoa vai ter que se haver e aprender a lidar para sempre, né? E por último, infelizmente, é uma doença fatal. Se não estancada e não tratada, fatalmente vai levar para um dos 3 Cs que a gente diz, né? Clínica, cadeia e caixão. Maravilha, Neto. Eu acho que foi um excelente programa que você fez aqui na Orkut TV conosco, descobrindo a sua mente. A gente tem que agradecer muito mesmo a você por esse programa, viu, Neto? Eu que agradeço.